Oi, gente! Hoje a gente está aqui com a Tamires para falar um pouquinho sobre o Dia das Mulheres. Bom dia a todos. Meu nome é Tamires Braz, eu sou arquiteta e urbanista. Eu sou nascida e criada aqui na cidade de Angra dos Reis mesmo. E me formei há 10 anos na UGB, em Volta Redonda. E atualmente eu trabalho com arquitetura exclusivamente, é a minha fonte de renda. E eu tenho uma empresa, eu faço trabalhos particular como arquiteta, também participo de licitações de órgãos públicos e é um prazer estar aqui com vocês. A gente quer te agradecer pela sua presença aqui e a gente queria começar falando sobre o Dia Internacional das Mulheres, que é celebrado no dia 8 de março, né? E é uma data que ela é dedicada sobre as conquistas das mulheres, tudo que as mulheres batalharam, questão de política, questões econômicas, para chegar nos dias de hoje e nós termos acesso a tudo que nós temos hoje. Então, a gente quer falar como as mulheres se posicionam no mercado de trabalho, majoritariamente masculino, como essa questão, né? Porque as mulheres, elas investem em formação e às vezes, chegando lá, na hora de ser contratadas, elas acabam sendo desvalorizadas apenas pelo seu gênero. Então a gente queria saber como é pra você isso, se você sente muito essa questão ou se pra você é uma coisa mais tranquila. Quando eu decidi entrar para a arquitetura, eu já sabia dos desafios relacionados à questão de gênero, porque majoritariamente os homens estão à frente da construção civil, né, há muitos anos, mas eu acho que é uma profissão que a sensibilidade feminina ela é muito importante dentro da arquitetura. A gente, como mulher, a gente tem uma visão das coisas, do espaço, eu acho um pouco mais refinada em relação aos homens, falando sobre projeto, né? Sobre criação de espaço, de pensamento de espaço. Agora, realmente, dentro de uma obra, as coisas realmente não são tão como deveriam, né? O respeito, ele acontece, mas você percebe que por você ser mulher e chegar num canteiro de obras, você é tratado diferente. Você tem um pouco de... As pessoas ficam assim, será que ela entende? Os olhares, será que ela né? sabe os olhares dos próprios profissionais, da própria mão de obra masculina, né? Da equipe? Então fica um pouco receosos de levar a sério o que estamos falando. Uhum. E isso existe sim, eu já passei por isso. Principalmente no começo da minha carreira, eu tive um pouco de dificuldade de me sentir à vontade dentro de um canteiro de obras, de me adaptar. E eu já trabalhei também na prefeitura, em salas totalmente masculinas, com homens, com engenheiros, que só tinha eu de mulher. E a gente percebe nesses dados, né, que a figura feminina ainda é bem menor assim, do que a figura masculina dentro dessa área. Então, mas assim, a gente vai tentando buscar o nosso espaço, né, para que isso não atrapalhe, não aconteça. Bom, então, o que o Dia da Mulher representa para você, além das homenagens e flores? O Dia da Mulher, eu acho que é a essência mesmo da vida, assim, do nascer. A mulher é um portal, a mulher traz ao mundo, né, a vida. Então eu acho que é uma data que a gente tem que valorizar, a gente tem que buscar todo dia ser representado, ser dada a devida importância, porque realmente mulheres gostam de receber flores, gostam de receber homenagens, mas a essência a gente tem que buscar lá mais profundamente, entender que é um dia que a gente precisa levantar essa voz, essa pauta feminina, para que a gente
não perca mais o rumo das coisas. Hoje em dia a mulher tem um papel muito importante na sociedade, como profissional, seja em que área for. Então, é muito além de receber flores. Exatamente. E aí eu queria perguntar também sobre a questão do trabalho. Quais são essas estratégias? Você falou que no canteiro de obra, quando você percebe esses olhares. Você tem alguma estratégia, algum jeito alguma técnica, você chega e enfrenta essas pessoas? Como é pra você? Sim, acho que a melhor maneira da mulher se mostrar pertencente àquele lugar é ela se impor a sua opinião, impor a palavra dela sobre a do outro de forma cordial, de forma educada, de forma profissional, mas nunca se deixar levar por ofensas ou palavras que possam desvalorizar a gente naquele sentido. Então, eu sempre busquei estar firme. Saber o valor, né? Saber o meu valor, chegar no lugar e saber que por mais que eu esteja num ambiente voltado para homens, eu estou ali para cumprir o meu papel de profissional, porque tudo que eu estudei, todo o meu conhecimento tem o mesmo valor que um conhecimento que um homem teve. Então, a gente não pode se deixar levar, tem que ter um emocional realmente muito forte. Entendo. E não querendo, claro, mudar de assunto, ainda nessa pauta sobre arquitetura, desde pequeno você tem esse sonho, essa carreira, essa vontade de ser arquiteta? Então, não, na verdade, eu sempre quis trabalhar com moda. Eu fiz 2 períodos de moda, eu me mudei para o Rio, assim que eu me formei no ensino médio. Só que a vida muda, né? Os nossos destinos, a gente não tem controle. A gente pensa que tem muito controle sobre o nosso destino, mas na verdade não tem. Eu achava que moda ia ser a grande profissão da minha vida, o meu sonho. Mas eu percebi que não, e voltei para Angra e comecei arquitetura e me apaixonei pela profissão. Eu comecei arquitetura porque eu trabalhei na prefeitura na área de licenciamento de aprovação de projetos, e ali eu tive esse contato e foi totalmente despretensioso. Eu não pretendia, eu não imaginava ter esse contato. E ali eu me encantei, eu mergulhei de cabeça nesse universo e descobri meu espaço, a minha vocação ali. Se encontrou, né? E então, falando sobre isso, qual o conselho você daria para as meninas que, assim como você, querem fazer arquitetura e têm medo de serem julgadas, de se sentirem menosprezadas? O conselho que eu dou para as meninas é que elas podem tudo o que elas quiserem. Elas podem seguir em qualquer carreira. Hoje a gente tem uma abertura muito maior, né, das mídias, a própria internet ajuda muito a elevar o potencial feminino, né? E para a mulher que quer fazer arquitetura, eu acho que é uma escolha muito, muito bonita, porque, como eu falei, a arquitetura, a essência feminina traz muito do potencial da profissão, para potencializar a profissão. Eu acho que as meninas devem sim correr atrás dos seus sonhos e entrar de cabeça na carreira, se for da sua vontade. Existem diferenças na forma como clientes tratam arquitetas mulheres do que arquitetos? Tem. Também voltado para isso, tem. Eu acredito que assim, as mulheres precisam realmente ter essa firmeza, como eu tinha comentado na outra resposta anterior, precisam ter essa firmeza de acreditar no seu potencial, porque acontece sim de homens terem preferência, arquitetos homens terem preferência na escolha. Por exemplo, um cliente tem uma série de profissionais para serem escolhidos ali, né, que passam orçamento. E às vezes o meu orçamento até pode cobrir um orçamento de um arquiteto homem, mas às vezes por
ser mulher, ele acha que por ser homem o arquiteto vai ter mais preferência, vai saber fazer melhor, vai saber a linguagem vai ser outra, também tem muito isso. E pode ser que sim, pode ser que aconteça. Então, você acha que é fundamental. Nesse meio as mulheres têm que acabar se provando mais, provando que elas também são capazes de fazer o mesmo que um homem? Ou você acha que, assim, geralmente não tem muito isso de ter que provar o seu valor, ter que mostrar que o mesmo que o homem faz, você também consegue fazer e não muda muita coisa? Eu acho que nos dias atuais a gente consegue se impor mais, consegue mostrar mais o nosso trabalho de forma igualitária, porque a visibilidade da internet permite que você mostre o seu conteúdo, você mostre o que você faz da mesma forma que o homem também pode mostrar. E eu acho que a internet hoje em dia trouxe esse benefício para a mulher poder também mostrar que ela está equiparada ali com o universo masculino. Sim. Bom, você já teve alguma referência feminina na área da arquitetura? Sim, tem algumas. Você fala de arquitetas, Isso. mulheres? Você pode compartilhar com a gente. Sim. Eu estudei muito a Lina Bombardier, ela é uma arquiteta que é de referência para mim há muito tempo. Inclusive agora, ano passado, eu estive em São Paulo e visitei algumas obras que ela fez, e a principal obra que ela tem em São Paulo é o Museu de Arte de São Paulo, MASP. Nossa. Que é maravilhoso, assim, e ela é minha grande referência na arquitetura. Ela fez outras obras também, e ela tem um olhar ela traz uma arquitetura contemporânea e que é muito a minha referência, é muito meu estilo arquitetônico das construções de concreto aparente, mais brutalista. Então ela é minha referência, a Lina. E você acha que com essas dificuldades nós estamos mais perto ou cada vez mais longe de encontrar uma igualdade de gênero aqui no Brasil? Olha, o caminho ainda a percorrer é longo. A gente percebe com os últimos acontecimentos que a mulher tem que se provar dia a dia, assim, tem que mostrar que ela merece respeito, que ela merece estar onde ela está, que ela merece ser valorizada. E a gente não precisava, né, ter que falar sobre isso ainda. Infelizmente, a gente tem que ficar se autoafirmando o tempo todo para mostrar que a gente merece o nosso espaço. Mas eu acho que as coisas estão caminhando para melhorarem, sim. Acredito que sim. E as mulheres que acabam sendo afetadas, acabam se deixando levar, você acredita que falar sobre a saúde mental delas é uma coisa muito importante nesse momento também, né? Porque as mulheres acabam ficando fragilizadas, algumas realmente com as palavras. E eu já vi exemplos de mulheres que desistiram de suas carreiras por essa questão de se sentirem desvalorizadas. Exatamente. A gente hoje tem um problema muito grave de sobrecarga, né, feminina. A mulher, além dela ter que dar conta de casa, de filho, de trabalho, de marido, a gente tem ainda que se mostrar uma profissional de ponta, elevar a nossa potencialização profissional. E às vezes dar conta disso tudo fica inviável se a gente não tiver uma rede de apoio, se não tiver hoje em dia acontece muito das mulheres solo, né, que mães solo, que criam seus filhos sozinhas, que têm que cuidar de tudo sozinha. Então eu acho que é fundamental a mulher procurar ajuda também psicológica, acompanhamento, para que ela consiga não desistir, para que ela não tenha esse ímpeto de desistir da carreira, de entregar tudo, né, de largar tudo. Acho que é isso. Bom, e na carreira, né, de arquitetura, você tem algum sonho de fazer uma construção grande, algo do tipo? Eu trabalho hoje quase que exclusivamente fazendo legalização de obras, né, que é a parte de regularização, que hoje em dia a nossa cidade quase
grande parte não tem ainda projetos aprovados, então muitos me procuram para legalizar a obra. Mas eu tenho um sonho de trabalhar com arquitetura social, de alguma forma atender pessoas que não têm tanto acesso. Vulnerabilidade. Em situação de vulnerabilidade, situação de moradia que não traz a dignidade para a pessoa. Porque a arquitetura é isso, eu acho que vai além da estética, do luxo. A gente às vezes acha que a arquitetura é só para quem tem dinheiro, e não é. A arquitetura é para trazer dignidade e mudar a vida da pessoa, a rotina. Se você transforma um ambiente, a menor transformação que você fizer no ambiente já muda a rotina daquela família. Então, o meu sonho é trabalhar de alguma forma, ajudando a quem precisa de uma forma mais acessível. Esse é o meu sonho. Isso é muito bonito. E falando um pouco sobre essa questão das redes sociais também, né, e essa sobrecarga, você acha que as redes sociais, elas aumentam de alguma forma, né, uma forma acentuada, a questão da comparação da mulher, dessa pressão estética? Você acha que isso está afetando todas as mulheres, assim, em um todo? A pressão estética na internet feminina? Sim. Hoje, as redes sociais, assim, eu acho que antigamente, na minha época, quando eu comecei com o Instagram, lá nos primórdios, era apenas uma ferramenta para você mostrar o seu dia a dia, para você dizer o que fez, o que não fez. Hoje em dia, o Instagram, ele é uma coisa muito maior. Uma coisa muito maior. Você capta clientes através do Instagram. Então, acho que a mulher, por ter essa comparação, por acontecer isso, elas tentam sim ainda ter uma visibilidade melhor do que a outra, talvez, e acaba se comparando, né? se competindo. Ainda existe isso, sim. Acredito que a internet traz um pouco dessa comparação. Bom, já teve situações na sua infância, adolescência, juventude, em que você foi, né, sofreu preconceito por ser mulher, que posso compartilhar com a gente, se não tiver vontade também? Na minha vida pessoal, não, foi mais depois que eu me formei. Foi mais depois que eu me formei, porque, pessoalmente falando, eu não tenho... eu nunca estive em ambientes que me discriminassem, nem por ser mulher, nem por outro tipo de preconceito, né? Mas depois que eu me formei, eu tive essas experiências com o universo masculino dentro de canteiros de obras. Bom, você acha que além, né, da arquitetura, pode haver outros ramos, né, outras profissões em que a mulher também possa ser atacada? E, assim, de cabeça, um que é muito atacado para você, assim, uma profissão, sei lá, medicina? Engraçado, a gente teve algumas semanas a questão daquela juíza de futebol. Sim. Que foi atacada por ser mulher, né? Teve uma entrevista de um jogador depois do jogo, disse que também uma mulher apitando uma partida desse tamanho. Então a gente já vê que é muito difícil a mulher entrar numa profissão sem ser atacada só por ser mulher. É muito difícil. E o universo de futebol, que era, né, majoritariamente masculino, agora as mulheres estão tentando entrar de uma forma ali de fazendo o mesmo que o homem faz, mas por ser mulher a gente ainda sofre. Eu tenho medo. Bom, então eu acho que é isso aqui. As perguntas foram finalizadas. A gente concluiu. Muito obrigada pela sua presença, gente. Muito obrigada por assistir. E semana que vem tem mais, né? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.